Pô, parece piada, né? Eu não me recordo de como fazer vídeos comemorando uma vitória do Vasco, né? Parece meme, mas não é. É a mais pura verdade. O Vasco não vencia há muito tempo, desde o Cuiabá, jogando mal, né? E hoje o Vasco, obviamente, cometeu inúmeros erros. Obviamente, o Vasco não jogou tudo que poderia jogar. Mas o time tirou das costas um peso que o Grêmio não tinha, né? O peso de carregar uma sequência de derrotas e dar tudo errado para esse time, né? Porque o futebol, ele é muito mais psicológico do que físico. A parte física do futebol, ela conta muito menos do que a parte mental. E esse time tirou um caminhão das costas. Todos os jogadores que jogaram mal as últimas partidas estão psicologicamente abalados. E hoje o ambiente vai mudar e obviamente com esse homem chamado Pablo Vegetti, que chegou para mudar o astral do time, para, se Deus quiser, mudar a história do Campeonato Brasileiro. E eu acreditava nessa vitória por alguma razão que sabe Deus qual, porque obviamente o Grêmio era favorito para vencer o Vasco. E óbvio que eu vi vocês, gremistas, falando que é obrigação vencer, que esse time do Vasco é ridículo, que não sei o quê. E é óbvio que vocês pautam vocês pautam o conhecimento de vocês pelo resultado do Vasco. Só que vocês não conhecem profundamente o elenco do Vasco, como a gente, o vascaíno, conhece. A gente sabe do potencial desse time e sabe que realmente ficar na lanterna não era condizente. O Vasco tem um elenco que pode render muito mais. Só que agora com um técnico, né? Só que agora com jogadores que vieram para reformar esse elenco, para mudar a mentalidade, para dar mais vitalidade, dar mais vontade, mais entrosamento, mais inteligência, mais, sabe, até otimismo, alto astral, as coisas mudaram. E o Vasco pode sim lutar para sair dessa zona incômoda. Bom, vamos lá. Defensivamente, o Vasco não jogou bem ainda. Eu acho que o nosso treinador ainda está achando um elenco, ainda está achando o time dele. Ele, obviamente, terceiro jogo dele ainda não está ainda 100% de quem é o time dele defensivamente. Hoje ele fez testes e viu que o Bambu não tem a menor condição. E depois ele botou o Miranda, parece que dá mais sustentação ao Miranda. A gente sentiu que o Medel funcionou ali como um líbero na zaga, né? Porque o Medel é muito raçudo, ele tem uma boa capacidade de marcação, e embora seja muito baixo, ele conseguiu sustentar e ajudar. O Léo Pelé ficou um pouco mais livre para jogar ali, para fazer jogadas com o Piton, para fazer jogadas ali pelo meio com o Paulinho, com o Praxedes. Então foi interessante realmente o rendimento, principalmente do Medel ali. O Robson Bambu não tem chance, então a entrada depois do Miranda mudou ali também esse esquema, funcionou um pouco melhor, e a gente tem muita coisa para falar do meio para frente também. E além dos erros defensivos do Vasco no primeiro tempo, o Vasco no primeiro tempo teve muita dificuldade de criação, né? Paulinho totalmente apagado, o Praxedes não conseguia se aproximar dele, o Peck jogando do lado esquerdo de pé trocado, que ele não consegue jogar e render, o Orelhano pela direita, que não conseguiu ser tão incisivo. Então no segundo tempo, e até o Ramon fez a leitura correta, quando ele coloca o Eric Marcos pela esquerda, Peck pela direita, mantém o Paulinho junto com o Praxedes, depois o Praxedes saiu, mas mantém o Paulinho junto com o Praxedes e começa a usar o Verratti, que é um jogador de impulsão, que tem muita força física, que tem altura, tem porte, né, que puxa a marcação, realmente começou a funcionar. Tanto que a jogada do gol, inclusive o Paulinho, que não rendeu nada no primeiro tempo, deu um show no segundo tempo, passes, posicionamento, puxando o jogo para ele, dá o passe para o Peck, que está na direita, e ele cruza e o Verratti faz o gol. O Verratti já tinha quase feito o gol no outro lance, então assim, o rendimento do meio para frente do Vasco hoje foi absurdo. E é a prova de que um trabalho que funciona, né? O Ramon se esforçou para poder achar um time, fez alguns testes que não deram certo, alguns deles, principalmente o Bambu, não funcionou. O Zé Gabriel jogou muito bem, deu muita sustentação, jogou os 90 minutos para mim. O Zé Gabriel, perfeito, não dá para reclamar de nada dele. O Grêmio, que é um time extremamente técnico, meio que queimou todas as suas forças no primeiro tempo, né, e acabou perdendo a oportunidade. O Vasco, quando teve oportunidade de segundo tempo, conseguiu marcar. O Grêmio agora, no fim do jogo, quase fez o gol. O Vasco defensivamente ainda peca muito, ainda mais com um time tão forte quanto o Grêmio. Mas obviamente que esse jogo deu para poder mostrar o que esse time tem como render, tem como evoluir, tem como melhorar e tem como vencer jogos difíceis como esse. Hoje não foi um acidente. Hoje o Vasco venceu porque jogou com vontade, jogou de verdade e explorou tudo aquilo que tem de potencial no seu elenco. O Vasco tem como melhorar e sair dessa situação. Diferente do trabalho do Barbieri, o trabalho do Ramon é um trabalho que você consegue enxergar.
Você consegue enxergar o time padronizado, se arrumando, buscando, procurando, tentando se entender, se achar, jogadores fazendo posicionamento para poder se deslocar. Não funcionou no primeiro tempo porque o Grêmio estava voando, o Grêmio estava muito superior ao Vasco, mas quando o Grêmio diminuiu seu ímpeto, o Vasco conseguiu controlar o jogo e o segundo tempo o Vasco mandou no jogo. O Vasco foi totalmente dono do jogo no segundo tempo. Isso facilitou demais as ações, principalmente os jogadores de meio, né? E o Paulinho começou a sobressair porque muita qualidade, obviamente, ele tem e muita vontade de fazer o resultado, né? E o Vegetti, que para mim alterou completamente o nosso panorama em relação ao ataque. O Vegetti, além do posicionamento, além daquele jeito, aquele cacuete de centroavante, ele tem estrela, ele tem inteligência, ele tem vontade e com certeza tem tudo para ser ídolo e artilheiro do Vasco. Então, realmente foi uma vitória, não foi um acidente de percurso, não foi na sorte, não foi num pênalti, não foi num acaso. Nós vencemos jogando bola. O Vasco hoje jogou bola. O Vasco competiu contra o Grêmio. É óbvio que o Grêmio chegou com muito perigo, o Vasco deu muito mole, por detalhe o Grêmio não saiu com 2-3-0, com certeza. O Vasco ainda está se estruturando mentalmente, os jogadores ainda estão se recuperando psicologicamente de todos os absurdos que a gente já passou nesses últimos 17 jogos. Então, assim, é uma reconstrução que vai ser lenta, mas com essas novas contratações que vão ter outra mentalidade, outro psicológico, o Vasco tem tudo para sair dessa situação. Um grande salve a todos, até o próximo vídeo. Valeu!